Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Tem gente que vai ter aula de manhã, tem aula que a gente vai ter aula de tarde. Então, bom dia e boa tarde. Bom, pessoal, hoje então a gente vai ter aula de geografia. Hoje a gente vai estudar, vai ver a explicação do conteúdo que eu mandei para vocês dos hemisférios, tá? E dos trópicos da Terra. Esse conteúdo, claro, os hemisférios, vocês já viram um pouquinho falar deles quando vocês estavam vendo paralelos e meridianos. Eu também expliquei um pouquinho. Agora eu vou explicar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas não tem muita diferença, não tem muita coisa. A gente só tem que decorar alguns mecanismos aí. Pessoal, cuidado, eu alterei algumas datas de prova, tá? Eu ia fazer as provas semana que vem. Eu achei melhor, então, dar um tempinho mais para vocês se acostumarem, estudarem, né? Tem muita matéria, muita coisa acontecendo, então eu dei um tempinho maior. Então, assim, vocês têm um trabalho para fazer assim que terminar essa aula. Terminou a aula, vai ali na barra de atividades, que vai aparecer atividades para vocês. Vocês clicam ali. Tem que responder agora, professora? Não, vocês podem olhar, ver o que é, procurar as respostas ou fazer depois, mas já dá uma olhadinha para ver como é que vai fazer, tá? Pessoal, aquela atividade ali, vocês vão clicar. A maioria delas é de respostinhas, algumas são de respostinhas, que vocês têm que clicar, colocar a resposta, outras são de múltipla escolha, então vocês vão clicar na telinha. Quando vocês terminarem toda a atividade, é só clicar em enviar, e aí vai vir para mim, ok? Tudo que está dizendo ali tem um lembrete para vocês, assim, um asterisco e escrito obrigatório. O que significa isso? Que toda questão que tem o asterisco ela é obrigatória. Tem todas as questões. Por quê? Para vocês não correrem o risco de não responderem nenhuma, né? Ficarem sem responder. Por exemplo, professora, eu não vi que tinha que fazer isso aqui. Não, então coloquei obrigatório por quê? Porque se vocês deixarem de responder uma questão, toda vez que vocês clicarem em enviar, ele não vai enviar, porque tem faltando uma questão obrigatória, tá? Então, a primeira coisa, colocar o nome, é obrigatório. Tem que ser o nome completo? Claro, né, gente? Pode ter duas Maria Eduarda, pode ter dois João na sala. Não coloquem o nome. Se o nome for muito grande, aí sim, coloca o nome e, né, abrevia um pouco do sobrenome, mas coloca o último sobrenome completo. Fechado? Ok? Bom, então vamos então à nossa aula de hoje, né? Olha quem tá aqui de novo, o nosso Globo, né? O Globo da professora Edilane, esse Globo aqui que tem me acompanhado, então, né, nas aulas. Não é um Globo profissional, mas tá quebrando o galho da professora legal aqui. Bom, pessoal, já expliquei um pouquinho quando eu falei sobre paralelos e meridianos, porque paralelos são, né, as nossas linhas imaginárias, né, as nossas latitudes, nossos meridianos também são linhas imaginárias, as nossas longitudes, né? Bom, agora a gente vai então ver um pouquinho mais dos hemisférios e depois dos trópicos da Terra, tá? Por quê? Gente, o que significa? Eu já falei um pouquinho para vocês dos hemisférios, quando eu falei de paralelo e meridiano, eu acabei entrando um pouquinho no tempo, tá? Então, vamos relembrar? A gente tem, então, o nosso principal paralelo, né? Que são linhas imaginárias. Hemisférios são, né, linhas, são quadrantes, né? É dividir. Então, literalmente pegaram o planeta Terra, um mapinha, colocaram ele em planta baixa e dividiram em 4 pedaços, né? E tentaram fazer esses 4 quadrantes iguais, nas mesmas proporções. E aí, então, eles fizeram a partir da linha do Equador, que é a maior circunferência da Terra. Lembram que ela faz a volta inteira, ela tem o mesmo diâmetro de distância, tá, pessoal? Então, ela tem essa mesma jogada para poder fazer, então, esse processo, ok? E depois a gente tem o meridiano, né, que é a nossa longitude, que é a partir, então, da cidade de Greenwich, na Inglaterra. Bom, vamos pegar aqui, então, nossa linha do Equador. Onde é que tá ela? Exatamente aqui, ó, aonde faz bem o meinho da Terra aqui, ó, tá? Bem nessa partezinha aqui, ok? Então, bom, isso aqui é a primeira metade. Nossa primeira metade dessa nossa laranja aqui, ó. Tá dividindo, ok? Bom, tudo que está, pessoal, abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul. Tudo que está abaixo do Equador é hemisfério sul. Só hemisfério sul? Não. Ele pode ser chamado de outra forma, tá? Ele pode ser chamado de meridional, tá? Porque, né, ele pode usar esse termo. É um termo bem comum, tá, pessoal? De se usar. E tem um outro nomezinho chamado austral, tá? Esse é menos usado,
Mas o meridional é bastante utilizado, principalmente em provas de seleção, quando a gente vai trocar de escola, depois lá no 9º ano, quando a gente vai fazer vestibular, quando a gente for maior, às vezes caem essas perguntinhas, ok? E o hemisfério norte? Tudo que está acima da linha do Equador. Então, a maior faixa de terra do planeta, tá? Se vocês olharem meu globinho, ó, o hemisfério sul ele pega praticamente, né, toda a América do Sul, ele pega um pedaço da África, ele vai pegar uma pontinha assim, né, do finalzinho da Ásia e aí já vai pegar a Oceania. Então, ele é onde tem a menor concentração de faixa de terra. O hemisfério norte, ele ficou com a maior proporção. Por quê? A gente tem a Ásia, a gente tem a Europa, né? A gente tem toda a América Central, a América do Norte, estão todas acima do hemisfério norte. É só hemisfério norte, professora? Pode ser também chamado de setentrional, que é bem conhecido, ou boreal. Por que boreal? Porque essa parte aqui de cima, do norte, acontece muitas vezes a aurora boreal. Então, esse fenômeno natural, ele também dá, então, nome a esse hemisfério, tá? Isso são perto, então, dos círculos polares, tá, pessoal? Então, aqui, ó, quando chega aqui perto do círculo polar ártico, então, acontece esse fenômeno. E também deu nome, então, a esse hemisfério. E a gente tem 2 hemisférios divididos, então, a partir do hemisfério, da linha do meridiano de Greenwich, né, da nossa longitude. Então, a partir daqui do meridiano de Greenwich, a gente tem, então, a outra divisão da nossa metade da laranja, que vai ficar dividida em 4, ó. Dividiu tudo aqui, aí agora corta aqui, vai ficar os 4 pedacinhos, tá? E significa, então, que a gente tem o hemisfério ocidental ou oeste, tá? Então, tudo que está a oeste é o ocidente, tá, pessoal? E a gente tem a leste à direita, então a gente vai ter o hemisfério leste, tá? Ou o hemisfério oriental. Vocês já perceberam quando a gente fala dos japoneses, dos chineses, né, dos coreanos, a gente fala, os orientais, porque eles estão no hemisfério oeste, né, no hemisfério oriental, eles estão no hemisfério leste, né, desculpa, se eu trocou o leque no creque, acontece às vezes, tá? Então, isso, né, vai determinar, por exemplo, as nossas localizações, as nossas coordenadas geográficas, ok? Beleza? O que eu tenho que saber sobre os hemisférios? Saber, gente, importante, que os hemisférios são, tá, quadrantes, nem cruzamentos, são linhas imaginárias, elas não são reais, tá? A partir, então, do principal paralelo e do principal meridiano, né? Isso é muito importante. Tá? E esses espaços, então, eles vão ser criados para a gente poder ter as nossas orientações geográficas, para a gente poder ter os nossos mapas, nossas cartas cartográficas que a gente fala, tá? Hemisfério também vai significar a metade de uma esfera, ou seja, né, esfera é esse nosso planeta aqui, né? Na verdade, quando a gente fala que a Terra é redonda, ela não é bem redonda, ela é esférica, né? Então, hemisfério, metade dessa esfera, ok? Então, a gente tem 4 hemisférios. Então, lembrando, né? Só porque a gente tem que lembrar esses nomezinhos são importantes porque eles vão cair no trabalho, são importantes porque vão cair na prova, e a gente tem que saber, tá? Então, hemisfério norte, ou hemisfério setentrional, ou hemisfério boreal, tá? Aonde vai ter maior faixa de terra, aonde a gente tem, por exemplo, toda a Rússia, que é o maior país de extensão territorial do mundo, onde a gente tem boa parte da América Central, né, toda a América do Norte, enfim, né, um baita de um hemisfério onde ficou mais terras. Hemisfério sul, ou meridional, ou austral, né? O norte e o sul, eles têm, então, 3 nomes pra gente derivar, né? Então, por exemplo, o sul, eu posso chamar de hemisfério sul, que é o mais fácil, que geralmente as pessoas usam esse termo, mas às vezes usam hemisfério meridional ou astral, tá? Austral, então, né, esses 2. Ficou com a menor faixa de terra, praticamente toda a América do Sul, né? Tem a Oceania inteira e a Antártica, né? O continente da Antártica também. Então, todo o continente fica ali, claro, um continente gelado, não dá pra gente sobreviver lá, né? O hemisfério oriental, então, né? Ou leste, né? Oriente ou leste, né? A leste do meridiano, tá? E o hemisfério oeste
ou hemisfério ocidental. Então, o leste e o oeste, eles têm só 2 nomes, tá? Eles têm oriente, tá? E leste, ou ocidente, ou oeste, ok? Essa é a diferença. Bom, nós aqui da América, tá? Nós estamos, aqui meus amores, nós estamos, pegar o meridiano de Greenwich aqui, nós estamos a oeste, deixa eu botar aqui pra vocês ficar melhor, pra vocês verem aqui. Assim. Nós estamos aqui, então nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Lembram dos pontos cardeais? Leste e oeste. Então, nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós aqui do continente, tá? Nós somos ocidentais. E quem mais é ocidental? Uma partezinha da Europa, tá, pessoal? Que ficou. Mas, agora eu vou falar uma curiosidade para vocês. Vocês já devem ter ouvido bastante falar, principalmente quando a gente tem questões religiosas envolvendo as religiões muçulmanas, as religiões islâmicas, tá? Vocês já viram, assim, alguns muçulmanos dentro daquele Estado Islâmico, aqueles muçulmanos fanáticos, que não são os muçulmanos de verdade, que são aqueles que só usam a religião para expandir terrorismo e não, na verdade, a fé de verdade? Essas pessoas, elas criticam muito as pessoas ocidentais, as pessoas que são do Ocidente. Eles estão se referindo a nós, brasileiros? Não necessariamente. O Ocidente, ele é tido como os países que são industrializados, que são superpotências. Na verdade, eles se referem principalmente aos Estados Unidos, que é o grande inimigo deles, né? Dentro desse pensamento, que é um país ocidental, um país livre, né? Com livre de cultura. Então, toda essa parte aqui, ó, dos Estados Unidos, tá, meus amores? Todo esse verde aqui. Então, nessa parte aqui do Ocidente, que eles estão se referindo, tá? E uma boa partezinha aqui, tá, gente, da Europa, mas não muito. Só que a parte que tá a leste da Europa, boa parte do continente que está a leste, por exemplo, a Itália tá a leste, tá, do meridiano de Greenwich, a França, a Germânia, tá, a França não, a França tem um pedacinho no ocidente, no oeste, tá? No ocidente. E, por exemplo, a Alemanha, esses países aqui, eles estão a leste do meridiano, então eles podem ser considerados países orientais, né? Só que para essa conjuntura, né, eles são considerados ocidentais, por quê? Porque país ocidental é considerado aquele país muito industrializado, muito moderno, tá? Então, esse termo que se usava para isso, beleza? Bom, e a gente pensar no nosso território, por exemplo, em qual hemisfério o Brasil tá? Em 2, em 3, em 4? 4 não tem como, né? Bom, gente, curiosidade sobre o nosso território. Vamos de novo tentar ver alguma coisa nesse baita mapa que eu tenho aqui. Então, aqui, o nosso paizinho aqui, que não é pequenininho, ele é grandinho. Vamos ver aqui no vídeo, tá? Toda essa faixazinha aqui amarela é o Brasil, tá? Gente, aqui, ó, isso aqui tudo, nosso país, tá? Então, aqui o Brasil. Bom, aqui tá a linha do Equador, ok? Ó, acompanha o dedinho da Sora. Linha do Equador. Vocês estão vendo que aqui ainda tem uma partezinha do amarelinho clarinho do Brasil? Então, o Brasil, ele tem um pedacinho pequenininho dele, da região norte, que fica acima da linha do Equador. Então, o Brasil, se a gente pegar a divisão da linha do Equador, ele tá em 2 hemisférios. Praticamente todinho ele no hemisfério sul, tá? Todinho no hemisfério sul, praticamente todo. E um pequenininho, um pedacinho pequeno aqui no hemisfério norte. Ó, tá vendo aqui? Pedacinho pequenininho. Então, ele tem já 2 hemisférios. Fechou? Beleza? Ótimo, né? Bom, e o que mais? O Brasil está totalmente situado no hemisfério oeste. Por quê? Porque nós estamos a oeste da linha, né, do principal meridiano, né, do meridiano de Greenwich. Então, o Brasil está inteirinho no hemisfério oeste. Então, o Brasil está em 3 hemisférios. No hemisfério oeste ou hemisfério ocidental, tanto faz.
boa parte dele, a maior parte dele no hemisfério sul, ou meridional, ou austral, e um pequenininho pedaço no hemisfério norte, ou setentrional, ou boreal. Viu? Então, a gente tem que ter cuidado. Tem países que vão estar sempre em 2 hemisférios, tá? Por que tem que estar sempre em 2? Porque ou tu tá abaixo ou tu tá acima da linha do Equador, né? Tu pode ter um pedacinho que divide para cima e para baixo. E tu tem que estar ou quase todo num hemisfério à direita da linha de Greenwich, né, do meridiano, ou à esquerda. Então, à direita ou à esquerda, então não tem como tu estar só num hemisfério, tá? Por exemplo, eu tô aqui, professora, tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu tô aqui na Itália, que é o paísinho da bota, aqui pequenininho, ó, estão vendo a botinha? Deixa eu botar a mão aqui, ó. Aqui onde tô botando meu dedo aqui, esse país da bota, tá? A Itália, ela tá totalmente acima da linha do Equador e ela está ela está a leste da linha do meridiano de Greenwich. Então, a Itália não está no hemisfério do ocidente, né? Ela está no hemisfério oriental. Então, ela fica no leste, tá? A leste do meridiano e totalmente no hemisfério norte, ou seja, totalmente acima da linha do Equador, ok? O Japão. O Japão, a gente tá lá do outro lado do mundo, né? Então, a gente tem que pegar e viajar aqui, ó. Viajar. Aqui, Japão, essa ilhazinha aqui, um arquipélagozinho, ó, pequenininho. O Japão está totalmente acima da linha do Equador, então tá no hemisfério norte, e totalmente no hemisfério oriental, ou no hemisfério leste, né? Até porque que a gente se refere eles aos orientais, ok? Combinado, então? Entenderam o que é hemisférios? Próximo vídeo, então, vai explicando o que são os trópicos da Terra. Beijo, beijo.